E eu fiz questão também da gente conversar sobre isso, porque eu sei que tem muitas pessoas com dúvidas. Obrigada, viu, Tarek? E ele vai acompanhar agora a minha conversa com o cardiologista, porque hoje no país, aproximadamente 14 milhões de brasileiros têm alguma doença do coração. Mais de 20% da população nunca foi ao cardiologista. Ainda nessa matemática de problemas cardíacos, acredite, 80% das mortes poderiam ter sido evitadas. Sobre prevenção e riscos, eu converso agora com o cardiologista Dr. Cláudio Lourenço. Mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu, Cláudio? Obrigado pelo convite, Mônica, a toda a casa. Sempre prazer falar com você e com os telespectadores. E se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente, tá, Cláudio? A gente teve ontem o Dia do Coração trazendo esse foco e esse pedido de socorro. O que mais me impressionou, 80% das mortes poderiam ter sido evitadas. Com o quê? Com medidas muito simples, Mônica, que eu vejo que você fala muito disso no dia a dia do seu programa, que são hábitos saudáveis. Termos cuidado com a nossa alimentação, uma alimentação que a gente sempre diz o prato mais colorido, rica em verduras, em legumes, não exagerar naquilo que é muito frito, naquilo que é muito condimentado, o excesso de óleo na comida, isso não é bom, né? Alimentos que são muito processados, aqueles alimentos que a gente compra e ele pode ficar lá meses na geladeira que ele não perde. Ele tem muitos e muitos conservantes. Isso vai nos ajudar bastante, principalmente que esses alimentos são ricos em sal. E muitas pessoas, Mônica, não sabem que são hipertensas porque a hipertensão é uma doença silenciosa. Muitas vezes a pessoa não sente nada. Quando ela sente, ela já está às vezes no pronto-socorro ou tendo um AVC ou tendo um infarto. E aí, esses alimentos podem acelerar esse processo da hipertensão, causando as doenças cardiovasculares, também aumentando o colesterol. O controle é importantíssimo, né, Cláudio? Importantíssimo. E uma outra coisa que a gente fala muito, todas as pessoas sabem, mas deixam, e eu estava até te elogiando antes do programa, que você está fazendo muito, que é a atividade física diária, pelo menos 30, 40 minutos todos os dias. Isso vai fazer com que o nosso organismo passe a produzir elementos que são bons, como o bom colesterol, e baixar aquelas taxas que não são desejáveis, como a glicose, como as gorduras que não são interessantes. Isso tudo faz com que nosso organismo entre no equilíbrio. Então, medidas simples fazem muita diferença. Uma coisa também que eu fiquei assim, você está trazendo, né, o caminho que a gente tem que fazer, o dever de casa. Agora, muitas pessoas às vezes não procuram um cardiologista ou não têm acesso, Cláudio, que também leva a esse número de problemas graves que a gente tem no país, né? Exatamente, mas a gente tem um outro caminho também. A gente fala muito das especialidades, mas a gente tem o clínico geral. Então, para aquela pessoa que, por exemplo, não tem o seu plano de saúde, existem as unidades básicas de saúde em todos os municípios, que são os antigos postinhos, mas que é o PSF hoje. O clínico geral tem total condição de fazer todos os pedidos, fazer o acompanhamento e fazer com que essa pessoa cuide das taxas que não estão legais, inclusive com orientações bem interessantes. Agora, a gente percebe também, sabe, Mônica, que mesmo aquele que tem acesso negligencia. Sabe, às vezes ele tem acesso, ele vai e faz o seu exame, ele vê que as taxas não estão boas, mas ele deixa para daqui 2 meses, para daqui 3, para daqui 6, chega no próximo ano do check-up, não fez nada ainda. Isso é muito, muito comum. Fatores de risco, a gente tem o sedentarismo, né? A gente tem inclusive também a poluição do ar que pode prejudicar o nosso coração diante também da nossa negligência. Sem dúvida nenhuma, a gente tem isso que você disse, que é o sedentarismo que é importante, a questão do ar, não tem dúvida nenhuma, a gente acaba tendo também um fator com essa poluição que é um fator que piora o nosso estresse. Com essa poluição toda, a gente fica mais irritado, a gente passa às vezes a ter uma dor de cabeça que a gente não tinha pela própria dificuldade respiratória. E o estresse hoje, Mônica, é algo extremamente importante, um dos fatores de risco para inúmeras doenças e também para as doenças cardiovasculares. Então, esse é um fator extremamente importante. A gente vê, inclusive, por exemplo, há não muitos anos, a mulher ficava muito distante dos homens nas doenças cardiovasculares. Por quê? Isso é um fator muito positivo, né? A entrada da mulher cada vez mais no mercado de trabalho, nas questões políticas, nas questões econômicas, mas isso trouxe para ela um estresse extra, que ela já tinha um estresse de casa, que cuida de tudo, e ainda tem um estresse novo, né? Que acabou entrando também como um fator extra. As mulheres hoje se aproximaram muito dos homens, quase que paritário, nas doenças cardiovasculares. Quer dizer, o estresse mostrando o seu
poder aí na vida de todos nós. E esse alerta que o Dr. Clauber está fazendo aqui para a gente, deixa eu trazer a pergunta da Keila para você. Ela queria saber o seguinte, ela é hipertensa e ela fica preocupada com os batimentos cardíacos, Clauber, em torno de 92 até 103. Ela queria saber se é normal. Bacana a dúvida dela, né? Olha, só para ela ficar tranquila, Keila, os batimentos são normais até 100, a gente considera normal. Em alguns momentos eles podem até subir um pouco mais quando você está no movimento, quando você está estressado, com alguma preocupação, isso pode aumentar um pouco mais. Esses batimentos nesses níveis, eles devem estar, até porque quando você verifica, é porque você está já preocupada com aquela situação. Provavelmente tem um fator de estresse associado, mas não está aí fora do padrão normal. Agora, quem é hipertenso, claro que tem que ter um cuidado redobrado. E a gente sempre diz, o hipertenso é aquele não controlado que é o grande, que nos causa grande preocupação. O hipertenso controlado, que toma seu medicamento corretamente, que faz as medidas corretas para evitar que essa pressão suba, ele praticamente zera esse fator de risco. Porque esse fator de risco a gente chama que ele está controlado. Isso é muito importante. Infarto em pessoas jovens, né? Você falou das mulheres, mas nos jovens também é uma preocupação de vocês? A gente tem ali de 15 até 60 e poucos anos? Tem aumentado muito e a gente preocupa porque o jovem, ele não formou uma coisa que chama circulação colateral. O que é isso? Quando eu vou ficando mais velho, a nossa vida de atividades físicas, ela faz com que o nosso organismo faça pequenos vasinhos, novos vasos, como se fosse uma nova proteção. Então, além daquele vaso que você já tem, daquela artériazinha que leva o sangue ao coração, você passa a ter outras micro-artérias que vão suprir. Então, se você está muito jovem, não deu tempo ainda do seu organismo formar isso. Então, se você obstrui, se você entope, se você fecha aquela artéria principal, às vezes não tem nenhuma outra para suprir a demanda de sangue, o infarto pode inclusive ser fulminante. É aquilo que muitas pessoas falam e é verdade, infarto em pessoas mais jovens às vezes é muito mais grave do que numa pessoa mais velha, justamente por isso, por ele ainda não ter essa circulação colateral. E a gente tem muita gente utilizando o cigarro eletrônico achando que ele é bonzinho, mas não é, né? Exatamente, o cigarro eletrônico virou uma moda, né? Até porque ele é socialmente mais aceito, né? As pessoas, às vezes eu já vi pessoas fumando dentro de restaurante disfarçadamente, porque não tem aquele odor característico do cigarro, mas que os malefícios hoje está super comprovado que inclusive tem até outros riscos adicionais ao do cigarro convencional. Cláudio, eu quero você outras vezes aqui comigo, você sabe que a gente tem um projeto novo aí e vamos cuidar do coração das pessoas e eu conto com você, tá bom? Com certeza, vai ser um prazer, estou esperando esse projeto aí, meu convite para voltar nesse projeto. Você volta nele, com certeza. Obrigada, boa semana para você. E compartilhe a entrevista do Dr. Clauber Lourenço, que é cardiologista e trouxe esses números, esses alertas pra gente, tá bom? Vai lá no nosso canal do YouTube e compartilha o vídeo aí com seus amigos, tá? E junto com o Dr. Clauber Lourenço, eu vou e volto com você, a gente vai falar sobre botulismo daqui a pouquinho. Olha, que legal, é muito importantíssimo. Né? Não sai daí que eu já volto.